Queridos e diletos irmãos, estamos de volta com mais um conteúdo sobre as pragas do Egito. No conteúdo anterior, nós havíamos falado sobre a chuva de pedra que devastou as plantações, a lavoura, os campos, os escravos e animais pela intensa chuva de pedra enviada por Deus no Egito. Estaremos agora analisando a oitava praga enviada por Deus na vegetação egípcia em todo o país. A praga dos gafanhotos, 1491 antes de Jesus Cristo. Pedimos a todos abrir a Bíblia no livro do Êxodo, no capítulo 10, versículo de número 1 ao 20, quando Faraó permite apenas que os homens de Israel partam para adorar o Senhor. Moisés rejeita sua oferta e o Senhor envia um forte vento ocidental que sopra, a pior praga jamais vista no Egito, a praga de gafanhotos em toda a sua história. Faraó arrepende-se, Deus remove os gafanhotos, porém Faraó, como sempre, muda de ideia. Mais uma vez, com a sua teimosia, e o Senhor então vai desencadeando todos esses sofrimentos, essas pragas. E como nós já havíamos dito em conteúdos anteriores, com o objetivo de mostrar a diferença entre o verdadeiro Deus e as divindades pagãs do Egito. Pois bem, a praga dos gafanhotos foi uma humilhação aos deuses que eram responsáveis pelas colheitas no Egito. E naquela época eles adoravam o deus do ar, chamado Shur, e adorava o deus inseto, chamado Sebeque. Quando todos viram a devastação nas lavouras, ficaram completamente desmoralizados com relação à sua fé e prática religiosa. Vamos então ao texto. Êxodo no capítulo 10, versículo de 1 ao 20. O Senhor disse a Moisés: vá ao Faraó, pois tornei obstinado o coração dele e o de seus conselheiros, a fim de realizar estes meus prodígios entre eles, para que você possa contar a seus filhos e netos como zombei dos egípcios e como realizei meus milagres entre eles. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor. Dirigiram-se, pois, Moisés e Arão ao Faraó e lhes disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: até quando você se recusará a humilhar-se perante mim? Deixe ir o meu povo, para que me dê crédito e culto. Se você não quiser deixá-lo, farei vir gafanhotos sobre o seu território amanhã. Eles cobrirão a face da terra, até não se poder enxergar o solo. Olha isto. Devorarão o pouco que ainda lhes restou da tempestade de granizo e de todas as árvores que estiverem brotando nos campos. Encherão os seus palácios e as suas casas de todos os seus conselheiros,
e de todos os egípcios, algo que os seus pais e os seus antepassados jamais viram, desde o dia em que se fixaram nesta terra até o dia de hoje. Assim que Moisés virou-se as costas e saiu da presença de Faraó, o aviso estava dado. Os conselheiros do Faraó lhes disseram: até quando este homem será uma ameaça para nós? Deixa os homens irem prestar culto ao Senhor, o Deus deles. Não percebe que o Egito está arruinado? Os próprios conselheiros de Faraó estavam lhe aconselhando, pois o Egito estava devastado. Então Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença do Faraó. Mandaram buscá-lo, que lhes disse: vão e prestem culto ao Senhor, seu Deus. Mas digam-me, quem irá? Moisés respondeu: temos que levar todos, os jovens e os velhos, os nossos filhos e as nossas filhas, as nossas ovelhas e os nossos bois, porque vamos celebrar uma festa ao Senhor. Disse-lhe o Faraó: vocês vão mesmo precisar do Senhor quando eu deixá-los ir com as mulheres e crianças? É claro que vocês estão com más intenções. De forma alguma, só os homens podem ir prestar culto ao Senhor, como vocês têm pedido. E Moisés e Arão foram expulsos da presença de Faraó. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra e devoram toda a vegetação, tudo o que foi deixado pelo granizo. Moisés estendeu a vara sobre o Egito. Moisés, não Arão. E o Senhor fez soprar sobre a terra um vento oriental durante todo aquele dia e toda aquela noite. Pela manhã, o vento havia trazido os gafanhotos, os quais invadiram todo o Egito e desceram em grandes números sobre toda a sua extensão. Nunca antes houve tantos gafanhotos, nem jamais haverá. Eles cobriram toda a face da terra de tal forma que ela escureceu. Devoraram tudo o que o granizo tinha deixado, toda a vegetação e todos os frutos das árvores. Não restou ainda verde nas árvores, nem nas plantas do campo, em toda a terra do Egito. O Faraó mandou chamar Moisés. E Arão imediatamente disse-lhes: pequei contra o Senhor, o seu Deus, e contra vocês. Agora perdoe ainda esta vez o meu pecado e orem ao Senhor, o seu Deus, para que leve esta praga mortal para longe de mim. Moisés saiu da presença do Faraó e orou ao Senhor. E o Senhor fez soprar com muito mais força o vento ocidental, e este envolveu os gafanhotos, os lançou no mar vermelho. Não restou um gafanhoto sequer em toda a extensão do Egito. Mas o Senhor endureceu o coração do Faraó e ele não deixou que os israelitas saíssem. Você percebeu que eles, no começo, permitiu que fosse só os homens? Ora, qual a estratégia do diabo? Qual o plano do diabo? Uma nação de homens, a nação não cresce, não desenvolve a sua prole. Era uma tentativa de embargar a continuidade da existência de Israel. Mas Deus mandou os gafanhotos e eles então devastaram a terra do Egito. Faraó terminou reconhecendo a sua incredulidade e chamou Moisés de volta. Mas depois que Moisés orou e a praga se aquietou, ele então mais uma vez endurece o seu coração obstinado. É interessante notar que os gafanhotos é a praga mais terrível das terras do Oriente. O calor é intenso, o ar parado, o som de uma brisa forte, o sol escurecido por uma nuvem de coisas vivas que cobrem a terra
com uma camada de vários centímetros de espessura a devorar tudo o que é verde, conforme vimos no versículo 15. Observemos a confissão de pecado que Faraó finalmente faz, lá no versículo 16. Muitos corações e vidas são devastados por esses gafanhotos que devoraram todas as folhas de promessa. Contudo, o primeiro sinal de arrependimento genuíno, eles são levados embora. Isso mostra que quando nós nos arrependemos e nos chegamos a Deus e confessamos, Ele está pronto a nos dar sempre uma nova oportunidade. Como Faraó endurece o seu coração mais uma vez, o Senhor então prepara Moisés e Arão para a nona praga, a praga das trevas. Quando o sol deixa a sua luz, o Egito é submetido a uma treva terrível, que não dava para eles distinguir noite de dia ou dia de noite. Mas isto nós veremos em nossa próxima vídeo aula em análise. Deus lhe abençoe. Compartilhe essa palavra. Não deixe de deixar o seu joia, o seu comentário, de se inscrever em nosso canal. Fazendo assim, você está nos motivando a continuar produzindo conteúdos como este, para abençoar a sua vida. Fique na paz, uma ótima Páscoa para você e sua família, no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe.